partir de agora, 10 Conversa. Tudo sobre cultura, atualidades, entrevistas com convidados especiais. Uma conversa com assuntos importantes para te manter bem informado. 10 Conversa. Boa noite a todos. Boa noite, Miguel Medina. A nossa conversa de hoje é com o engenheiro civil, engenheiro de portos e... Costeiro e portuário. Costeiro e portuário. Eu vou falar com difícil. Vou falar com o Miguel Medina daqui a pouco. Ele que é presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas e é o inspetor-chefe regional aqui do Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos, do CREA. Então nós temos muito assunto para tratar. Neste programa que vai ter uma interrupção daqui a pouco, nós vamos ter um pronunciamento de um ministro de Estado que vai entrar no ar por volta das 8h30, naquela cadeia nacional de rádio e televisão. E depois do programa, então logo o ministro deu o recado, o programa volta e a gente volta a conversar contigo nesse programa que é feito sempre às terças-feiras aqui na 10, muito mais do que FM. Mas eu quero aproveitar, vou fazer uns registros aqui antes de entrar exatamente no assunto que motivou o convite para que tu estivesse conosco ao vivo aqui na Rádio 10. Não deixem, quem puder, de assistir o espetáculo da Débora Coker, que vai se apresentar amanhã, dia 23, no Teatro Guarani. A Débora, que é uma bailarina e coreógrafa das mais importantes do mundo, ela foi a única mulher até hoje que fez coreografia para o Cirque du Soleil, o espetáculo Ovo, é ela que concebeu. Ela tem prêmios de balé na Rússia, prêmios de balé em Londres, e para quem quer lembrar um pouco assim do trabalho dela, ela... Bom, além do seguinte, assim, nas horas de folga, acho que ela faz as comissões de frente nota 10 das escolas de samba do Rio de Janeiro, eu não sei quantas, por diversas escolas, assim, montando a comissão de frente, que é um quesito que decide no Rio. Que interessante. E a Débora está em Pelotas, vai se apresentar no Teatro 7 de Abril, eu até acho uma notícia maravilhosa, porque mostra que a gente está saindo da pandemia, Miguel, e que os espetáculos teatrais estão começando a viajar, estão começando a fazer itinerância, estão começando a programar cidades. Vê que ela estava em Porto Alegre, vem a Pelotas, depois ela vai para Santa Catarina, depois ela sobe para o Paraná, dia 31 ela está no Paraná, depois ela vai para Salvador e vai subindo, entendeu? Então Pelotas acaba nesse momento entrando num circuito nacional. O Guarani é um teatro maravilhoso e a gente espera que quando o 7 de abril inaugurar, isso se amplie, porque funcionava assim. Claro. Quando esses dias me ligou um produtor para saber algumas coisas aqui de Pelotas e dizendo, olha, eu vou levar do Rio de Janeiro para Porto Alegre um espetáculo do Teatro São Pedro. Em Pelotas, a distância Pelotas-Porto Alegre para levar o cenário é muito barato, comparando a distância então ele dilui o custo. E pra gente, né? Pro pelotense, é uma oportunidade maravilhosa da gente estar podendo assistir um espetáculo dessa natureza que normalmente só vai para os grandes eixos. Não, exatamente. Então exatamente. Acho que vale a pena a oportunidade da gente estar podendo prestigiar um espetáculo dessa magnitude. Quem não lembra dela, certamente vai lembrar de um trabalho dela. Ela fez a abertura das Olimpíadas. Foi ela que montou aquela concepção. Ah, claro. Todo aquilo, o pessoal diz, vai ser um horror, no Brasil não vai funcionar. Entendeu? O pessoal diz, não, vai ser a Débora Coker que vai montar. Aí abrem as Olimpíadas, o mundo inteiro assistindo aquele espetáculo que orgulhou todos os brasileiros por conta do trabalho dela, que é realmente espetacular. Então ela vai estar dia 23 no Teatro Guarani. Eu não sei os preços, a bilheteria está aberta, está na internet. Ela não... Enfim, eu estou destacando exatamente porque é muito importante a presença dela aqui, é daquelas pessoas que daqui a 10 anos vão dizendo, olha, a Débora Coker esteve em Pelotas lá no ano de 2022, quando estava terminando a pandemia, né? Outra informação que eu quero compartilhar aqui, haveria uma cerimônia, talvez até, tenho certeza que tu estavas convidado, uma cerimônia para, agora, dessa semana, para a entrega da duplicação do contorno aqui da BR-116, claro, com a presença de um ministro de Estado, e a obra que realmente está ficando muito boa ali, ali no contorno, a saída para Rio Grande, aquele contorno ali. Bom, a obra não vai ser entregue essa semana, vai ser na outra semana. Estão tentando, o DENIT está tentando confirmar a presença do ministro, que aliás o ministro que pretende inaugurar a obra, seria a última inauguração que ele
presidirá, porque ele deve concorrer a governador de São Paulo, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, né? Então ele deve estar aqui na semana que vem. Então, mas também ele está querendo ser vice do Bolsonaro, enfim. Tá tudo muito incerto ainda, né? Muito incerto. Até o dia 2 agora, de abril, vai ter muita coisa. Agora, candidato também só pode participar, o pré-candidato só vai poder participar dessas cerimônias até o fim desse mês. Depois entra aquele período de restrições e os próprios advogados que cuidam das campanhas recomendam não vá nas inaugurações, porque isso pode ter problema. Então, feitos os registros, Débora Coker no 7 de abril, e a duplicação da EBR, do contorno, ficou para a semana que vem. Dito isto, te saúdo mais uma vez e queria começar justamente para tentar entender como é que funciona a engenharia civil costeira e de portos, onde a gente faz essa graduação. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite Henrique, obrigado aí pelo convite de estar aqui conversando com o pessoal. Boa noite a todos os ouvintes da nossa Rádio 10, pessoal que está nos acompanhando agora, seja no carro, enfim, em casa, é um prazer enorme estar aqui. Então, começando a falar um pouquinho do meu curso, eu sou formado nesse curso de nome bonito. Eu fiz uma graduação, na verdade eu fiz uma graduação sanduíche, eu fiz ela parte pela FURG, pela nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande, e com um ano na Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, na UTS. O curso de Engenharia Civil Costeira e Portuária é de fato um curso novo. Eu fui a terceira ou quarta turma, não sei te precisar, mas acho que foi terceira ou quarta turma a se formar, né? Estou aí entre os 20 primeiros profissionais. E, na realidade, é um curso de engenharia civil, né? Normal, como eu brinco, um curso de engenharia civil normal, com algumas cadeiras voltadas para a área costeira. Vamos lá, duas áreas distintas. Costeira, onde a gente vai trabalhar e avaliar mais a parte de sedimento, de transporte de sedimento, na morfodinâmica da praia. Vou tentar não ser muito chato aqui, mas, em modo geral, é avaliar como o oceano e a praia vão se comportar, né, e as suas forças físicas, principalmente. Por exemplo, um exemplo legal da engenharia costeira em ação, na prática, foi a obra agora ali em Camboriú, que a gente teve o alagamento da praia de Camboriú. Mas um outro exemplo legal que eu trouxe, fiz estudo, inclusive, foi tema de um estudo que eu fiz, é da Praia do Barro Duro. Nós temos um projeto, sim, eu fiz e apresentei, na época, o prefeito era Eduardo Leite, e a gente apresentou que era um projeto de recuperação da praia do Barro Duro. O pessoal não sabe, tu talvez vá te lembrar, não dizendo que tu tens mais tempo. Mas eu me lembro, eu já sei até o que tu vai dizer, que a praia era maior, né? Mais do que isso, tem foto do pessoal jogando vôlei na praia do Barro Duro. Quem passa por ali hoje vê que é só aquele muro de pedra. E o muro foi colocado justamente, não sei até se corretamente, eu tenho minhas dúvidas, porque as pessoas se machucam com aquela pedra, então já fico em dúvida. Mas aquele movimento da água da lagoa acabou desmanchando a praia que existia ali, e as pessoas não têm faixa de areia para poder estender uma esteira que seja, né? E ali tu tens um projeto para aquilo ali, foi apresentado, na verdade, até sempre que eu cito esse projeto, esses dias eu estava numa outra rádio lá no Barro Duro, na praia, no Balneário dos Prazeres, e aí me perguntaram e eu comentei deste projeto, e eu sempre gosto de citar, porque eu tive a sorte de me suceder uma tese de mestrado, me antecedeu, perdão, da Andrea Fischer. Falo esse nome na rádio, nunca vi essa pessoa, essa mulher, enfim, essa mestre, porque ela com certeza foi aprovada na tese de mestrado, e ela já tinha feito um estudo fazendo avaliações ali, medindo certos parâmetros que possibilitou que a gente só fizesse o projeto. Ela já tinha, esse estudo estava documentado lá na livraria da FURG. E essa areia teria que ir da onde? Da própria lagoa, a partir de trabalho de dragas na lagoa? Então, na realidade é mais simples do que isso. Voltando a falar então da tua parede de pedras ali, a gente nem ia entrar nesse assunto, mas acho que é um tema legal, é um tema interessante. A parede, aquela contenção com pedras ali, aquela obra de enrocamento, eu não vou dizer, ela não é a melhor obra pro momento. Ela funciona. A lagoa parou ali, nossa laguna dos Patos parou ali e impediu que ela seguisse avançando, porque ela seguiria avançando. Isso acontece porque a praia tem aquela região ali do Barro Duro, forma o que nós chamamos de saco. E esse vento nordeste faz com que eu tenha incidência oblíqua de onda e, em outras palavras, essa onda transporta areia dali
para o Pontal da Barra. Sim, ela até pode, daqui um pouco, trazer areia de volta daqui a 20, 30 anos, mas demora, né? E não é o processo... Pode acontecer e somente se a gente tiver uma alteração nas forças de vento ou de onda, de alguma forma, ou alguma alteração climática. Agora, já que tu é especialista nessa área, me explica o seguinte, e aquele barro no cassino? Aquele lodo lá? Aquilo ali tem uma discussão técnica de vários especialistas e de vários Porque estudos. eles tiram... Alguns dizem que é da dragagem, outros dizem que é um processo natural. Eu já participei de debates onde especialistas dos dois lados alegam e trazem alguns argumentos interessantes. É fato que, e isso é fato, e vou falar primeiro os fatos, depois eu coloco a minha opinião. É fato que este sedimento vem do estuário, ou seja, vem de dentro ali da lagoa, da nossa laguna. Ah, entendi. Isso é fato. Agora a questão é se é um processo natural ou se é uma má descarga da empresa que faz a dragagem. Porque alguns alegam que a empresa que draga não leva o sedimento até um ponto bem a fundo, onde deveria levar, que impossibilitasse que aquele sedimento voltasse. Mas ali tem quem diga também o seguinte, que com a prospecção do canal, com o aprofundamento do canal para dar mais calado para a entrada de navios, acabou que o movimento da água mudou também ali. Até tem que o camarão vai ter dificuldade para entrar na medida que tu aumente, e aquilo ali acaba funcionando como uma descarga de lodo que acaba chegando na praia. Todos os anos é aquela função no cassino, fazer aquela retirada, e às vezes não consegue retirar, porque ela fica lá e... Essas questões que tu trouxe são fatos. O que se discute é até onde isso acontece pelo processo de dragagem ou não. Porque o que acontece? A ideia de tu alargar, de tu aumentar os moles, é para diminuir a boca. Justamente para que dê mais pressão de água e essa pressão assoreie o fundo, ou seja, carregue o sedimento fundo. É mais ou menos como tu pegar um cano de água maior, pensando numa forma mais simples, um biquinho ali para dar um esguicho. Que vai dar pressão. Essa pressão faz com que raspe o fundo, que é justamente a ideia do alargamento, que é para tu aumentar o calado sem precisar de tanta dragagem. Então isso é fato. E é fato que se eu tenho uma pressão maior, o camarão tem mais dificuldade de entrar. Então isso não se discute. O que se discute ali é se este processo da lama chegar ali é pelo simples fato de tu ter prolongado e a vazão ser maior e mais sedimento sai, ou se as dragas que estão trabalhando no porto pegam este material, colocam para dentro do navio e não vão ao alto mar suficiente para que o sedimento não volte. Sim, para não ter essa... Interessante. Mas tu sabe, Henrique, eu vou aproveitar já que a gente entrou nesse assunto e quero voltar a falar do Barro Duro. Porque é um projeto legal e é um projeto que a gente ainda pode dar mais atenção, e eu sempre aproveito para frisar. Teria quantos caminhões ali? Então, na realidade, a obra, na minha opinião, mais adequada para ali, que eu apresentei, são espigões. O que são espigões? São estruturas que tu faz perpendicular à praia. Tipo um trapiche, mas que permite, que impeça que as ondas, que a corrente que tem ali paralela à praia leve esse sedimento pro Pontal da Barra. Foi muito engraçado quando eu descobri isso, porque o estudo da Andréia mostrava as forçantes e tal, e ela não apresentava onde estava esse sedimento. E tu sabe que teve uma seca, e meu pai é morador ali da praia, me criei na frente do trapiche. Meu pai mora ali, vida inteira, desde que eu me entendo por gente, morei ali. Então sempre tive essa relação ali com a nossa lagoa e tal, sempre me criei tomando banho ali. E a gente sempre soube que aquela região perto ali do Pontal é uma região mais rasa. E logo que vai chegar a boca do São Gonçalo, ela tem abruptamente ela desce. Sim, porque o Pelotas larga ali, né? Também. O São Gonçalo. O São Gonçalo, exatamente. O São Gonçalo. Então, e aquela areia que tá ali era do Barro Duro. Eu ainda brinquei com o pessoal lá no Barro Duro, no Balneário dos Prazeres, me disse, tá, mas e cadê a nossa areia? Eu digo, vão lá no Pontal da Barra buscar. Tá lá a areia que deveria ser daqui. Porque a corrente leva. Claro que isso é um processo natural, mas o que a gente teria que fazer para primeiro impedir? Fazer um espigão e impedir que a corrente leve para lá. Sim, mas se fizer um espigão de contenção, que seria certamente, né? E colocar areia ali, fica uma praia legal. Maravilhosa. É isso aí. Essa é a solução mais adequada. As pedras funcionam. A praia não está sendo mais comida, porque se não tivesse pedra, ela ia seguir sendo... Isso que fizeram em Santa Catarina, fizeram no Rio de Janeiro há muito tempo. Em Copacabana. E Camboriú, quem tem ido lá diz que está sensacional. E o problema de Camboriú é que foram construídos edifícios na beira, e as pessoas não tinham sol para tomar banho de sol.
Então eles tiveram que alargar a praia para ficar longe dos prédios, que hoje eles não falam muito nisso, mas prédio de 20, 30 andares, na beira da praia, evidentemente tira o sol, né? Claro. Na época não tinha muito controle. O CREA não fiscalizava, acho eu, naquela época, fiscalizava. Vamos falar do CREA. Como é que funciona o CREA aqui em Pelotas? Vamos lá. É antiga a nossa inspetoria aqui, né? Mais do que isso, a nossa inspetoria é a inspetoria mais antiga do estado. Foi a primeira regional criada fora da sede ali de Porto Alegre. Inclusive, ano passado, nós tivemos um ato, né, de homenagem, ali um ato na Câmara de Vereadores e alguns eventos em homenagem aos 50 anos da nossa inspetoria. Falando do CREA, então. O CREA, para quem não conhece o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o conselho que vai, então, regulamentar e fiscalizar a atividade profissional dos engenheiros. Os arquitetos não estão mais conosco hoje. Ah, não estão mais? Não, o arquiteto agora é CAU. Antigamente era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Aí vocês aproveitaram um para agronomia. Para agronomia. Engenheiros, não, tá bem. Tudo se adapta. Engenheiro é assim mesmo. O advogado tem a OAB, o engenheiro tem o CREA, o arquiteto agora tem o CAU. O CAU. E aqueles antigos que tinham o CREA migraram também? Ou eles ficam... Migraram. Os arquitetos todos migraram. O CREA, então, fica representando todos os engenheiros. Então, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro agrícola... Enfim. Teve uma época, eu estava na faculdade, que o geógrafo também fazia inscrição no CREA. Também. Ainda faz? Sim. Meteorologista também. Há uma grande lista. Quem saiu agora, uns 2 anos atrás, se não estou enganado, o tempo ultimamente anda passando meio rápido, foram os técnicos. Porque foi criado o Conselho Federal de Técnicos. Conselho Federal de Técnicos Industriais ou Conselho Federal de Técnicos. Havia também uma restrição. O técnico podia edificar uma casa de tais e tais dimensões. Já acima dela seria que ter um engenheiro ou um arquiteto, e dependendo da estrutura teria que ser só um engenheiro, né? Isso, mas inclusive ainda existem alguns debates e discussões acaloradas nisso, nesse momento, inclusive na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, porque os técnicos alegam e pedem algumas atribuições que hoje são dos engenheiros. Por outro lado, os profissionais da engenharia, defendendo o seu mercado, alegam que os técnicos não deveriam ter essas atribuições. E é isso, só que isso tudo, e isso é interessante porque os profissionais não sabem, Henrique, mas isso são leis federais. Isso passa pelo Congresso e são os nossos deputados que definem quem tem atribuição e quem não tem, e do que são as atribuições. Sim, não é resolvido na reunião do CREA, é resolvido no Congresso e depois tem que... Não, e o nosso lado CREA deve defender os profissionais da engenharia, assim como o lado dos conselhos dos técnicos defende o lado dos técnicos. Qual o mandato? É 1 ano, 2? Vamos lá, o meu mandato, então, para eu explicar. O CREA, o conselho, ele tem um sistema onde nós elegemos no voto simples uma presidência. Essa presidente, hoje a presidente do CREA, a engenheira ambiental Nancy Walter, e o mandato dela é por 3 anos. E cada entidade, né, das mais variadas, possuem os conselheiros, e isso faz o plenário do CREA, que elege o vice-presidente, as outras estruturas. Tudo que precisa passar pelo CREA passa por um plenário. Mais ou menos como funciona o nosso país. Como funciona a OAB, Conselho da OAB, Conselho Federal da OAB, exatamente assim. Perfeito. Se não me falha a memória, são 125 ou 116 conselheiros, alguma coisa assim. Todos esses mandatos são de 3 anos, né? Renovado 1/3 a cada ano. Bueno, essa é a estrutura estadual do CREA. Aí, regionalizando, nós temos 44 inspetorias em nosso estado. E a inspetoria de Pelotas, então, que é a inspetoria mais antiga, completou 50 anos no ano passado. Dentro da inspetoria de Pelotas, a gente elege os inspetores. Hoje estamos como inspetor aqui, eu fui eleito inspetor-chefe aqui da nossa inspetoria, o engenheiro Jacques Reidams, inspetor tesoureiro, e o engenheiro Rui Fernando Lucas, inspetor secretário. O nosso mandato é de 2 anos. Onde é a sede? Na Rua Félix da Cunha, número 260, estamos sempre abertos para atender as demandas dos profissionais. Já tem atividade presencial ou só... Já. Nossa inspetoria está... Félix da Cunha, 260. Fica bem onde? Fica entre Almirante Tamandaré, pode ser? Tá, pode ser. E a do lado ali, que tem um hotel ali perto. Gomes Carneiro, na frente, bem pertinho do hotel. Bem na frente não, mas pertinho do hotel. Pouco antes de chegar o Colégio São José.
Tá, é bem no centro. É bem fácil, sim. Nossa inspetoria está funcionando 100% presencial. Ali é fácil estacionar também. Pois então, o local é perfeito justamente por isso. Porque a nossa sede, inclusive, existe uma certa luta aí dentro do Conselho, porque a nossa sede anterior era na Osório com Dom Pedro. E apesar de ser muito mais central, para os profissionais ficava ruim, porque era um prédio muito bem localizado, era uma estrutura muito bem localizada, mas que tu não tinha onde estacionar. Não tinha onde chegar, exatamente. Ficava super difícil, super contramão. Bom, eu estou esperando, daqui a pouco vão me dar um sinal que tem uma fala de um ministro aí, mas enquanto não avisarem, a gente segue conversando. Enquanto o ministro não fala, a gente segue de papo por aqui. A gente segue falando aqui na Rádio 10, muito mais que FM. Nós temos um intervalo, vou pedir que me confirmem aí, eu não sei como é que ficou com essa fala do ministro, aí se vai ter o mesmo roteiro. Tem intervalo? Faltam 5 minutos aí. Então tá. Então daqui a 5 minutos a gente vai pro intervalo. Miguel, me fala o seguinte, talvez não dê para falar tudo agora, mas vocês têm um programa de qualificação para mulheres e jovens. E isso interessa muito o nosso público ouvinte, porque as pessoas estão buscando alternativas para melhorar a sua condição, para tentar melhorar a renda da sua família. E todos esses programas de qualificação de mão de obra são sempre muito bem-vindos. Como é que funciona esse que vocês estão promovendo? Vamos lá. Nós temos, quando a gente fala de qualificação de mão de obra, nós temos o projeto Mulheres Mãos à Obra, que não é um projeto do CREA. O CREA tem um projeto para jovens, que é o CREA Jovem, posso falar dele daqui a pouquinho, mas vamos falar do Mulheres Mãos à Obra, que é um projeto... Eu me esqueci de dizer que tu é presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas também, que é uma associação bem tradicional, tem um trabalho interessante. Me lembro quando o Gilberto Cunha era o presidente, eles iam para a Avenida Bento Gonçalves aos domingos com um banner para explicar como é que funcionava. Desde sempre foi muito ativa essa associação. E é na associação que está a qualificação? É na associação. A associação, inclusive, é mais antiga que a inspetoria. Tem mais de 50 anos a nossa associação. Na qual, como bem colocaste, hoje eu estou presidente. A nossa vice-presidente é a arquiteta e urbanista Vivian Magalhães. A gente assumimos agora a gestão, assumimos o ano passado. Se fosse boxe, tu está unificando cinturões, né? Porque tu és o inspetor-chefe do CREA e chefe do presidente da associação. Mas me fala sobre a qualificação profissional. Então, a gente lançou um projeto chamado Mulheres Mãos à Obra. O que é a ideia do projeto? Trazer pessoas, trazer mulheres que estão, enfim, que precisam trabalhar, que estão em vulnerabilidade social, mas não necessariamente apenas estas, e dar cursos de qualificação práticos para que elas possam estar ingressando no mercado. A ideia é fazer um projeto perene do ponto de partida ao ponto de chegada, ou seja, com parceria com entidades e ONGs, a gente traz cadastro de pessoas que querem trabalhar, que precisam, enfim, junto com parceiros como o pessoal da Escola da Construção, como o pessoal do Sinduscom, o próprio Sinduscom, o nosso parceiro neste projeto. A gente dá essa qualificação, faz o curso prático, ensina de fato as mulheres a trabalharem e ainda junto nessa parceria com a entidade a gente tenta levar elas ao mercado. Há alguns anos era impossível ver uma mulher num canteiro de obras trabalhando, de capacete. Eu já morei em outras cidades, cansei de ver e sei assim do quanto são valorizadas as mulheres que acabam se dedicando a isso, principalmente aquelas que se dedicam a fazer acabamento, a fazer a finalização. Perfeito. E tem profissionais hoje disputadíssimas no mercado, trabalham na construção civil e eram pessoas assim, uma dona de casa que resolveu que gostaria de trabalhar em obra, porque achava legal fazer. Aliás, muitas faziam obra em casa e não faziam na empresa, né? Exatamente. O projeto ele tem dois objetivos principais. Um lado mais social, onde a gente então busca estar podendo oferecer, dar uma oportunidade para mulheres que muitas vezes estão sem condições. Quantas vezes a gente enxerga uma família onde o marido saiu e é a mulher que tem que dar educação, criar, cuidar da casa, sustentar uma casa e uma família, e precisa de uma oportunidade que muitas vezes é negada. E por outro lado, vendo pelo lado dos profissionais, que é a nossa função, defender os profissionais, a gente vai estar trazendo mais mão de obra qualificada para o mercado, ou seja, a gente levanta a régua da qualidade da mão de obra no mercado. E o ambiente da obra hoje já permite isso, porque antes a obra hoje tem que trabalhar em cima. Aliás, uma coisa que o Pelotas trabalha muito bem há muito tempo, em termos de qualidade na obra. Quanto menos custo,
Quanto menos desperdício, menor o custo, mais a eficiência, e no final resulta num preço que a pessoa pode comprar, né? Perfeito. E tu sabe, Henrique, se tu olhar tanto do lado de construtoras que estão sempre precisando de mão de obra qualificada para trabalhar, mas vamos pro varejo. Quantas vezes a gente quer fazer uma reforma na nossa casa e muitas vezes agora com home office as pessoas ficam trabalhando e poderiam se sentir mais seguras, mais tranquilas? Ter mulher trabalhando, termos mulheres, e é difícil, mão de obra para construção civil não é fácil. Como é que alguma senhora que esteja nos ouvindo, alguma moça que esteja nos ouvindo, que queira se inscrever, tem algum site, alguma coisa que ela possa acessar? Pode. Na realidade, assim, hoje o projeto a gente só busca cadastro ativo, ou seja, junto com entidades e ONGs das comunidades, a gente busca justamente este cadastro, elas vão nos passar, porque essa função de selecionar, de fazer esse cadastramento, faz mais sentido que seja feito por eles, justamente para ter uma triagem assim daquelas pessoas que realmente querem ingressar. No futuro... Tu vai fazer uma obra num determinado lugar, tu entra em contato com uma organização não governamental. Não, peraí. Na realidade, isso é para buscar as pessoas que nós vamos dar o curso de qualificação. Ah, certo. Quem quiser contratar, entra em contato com a IAP. Pode ser pela nossa página do Instagram, AEAP Pelotas. A EAP, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas. Isso aí. E caso alguém queira, enfim, se inscrever, pode daqui a pouco estar me procurando no Instagram. Nós não estamos fazendo cadastro ainda. Talvez no futuro venhamos a fazer um cadastro pela associação, mas por enquanto é só pelas ONGs, para garantir uma certa... Olha, se tem ONGs fazendo projetos sociais tão bem feitos e que podem fazer essa triagem e nos trazer, não tem por que a gente estar indo buscar e fazer esse trabalho. Mas quem quiser pode me procurar no Instagram, @MiguelMedinaRS. E vai ter por exemplo, uma senhora que queira trabalhar com azulejo, ela vai ter um curso específico para isso? Tem um curso, vai ter curso de azulejista, com certeza. Esse nosso primeiro projeto piloto, a gente está fazendo curso de pintura. Com essas tintas novas e tal. Perfeito. Epóxi, coisas que eu nem sei, que às vezes quando eu olho numa loja de tinta eu acho bonito, mas não... Mas que fica bonito. No final a gente sabe que é bonito. E dura, né? Porque é o que a gente quer, né? Mas enfim, esta é a Rádio 10, muito mais do que FM. Nós estamos conversando neste 10 Conversa com Miguel Medina, engenheiro civil, costeiro e de... E portuário. Vamos ficar no engenheiro civil, porque hoje eu atuo na área da engenharia civil. Do portuário também, que é interessante. Não é todos os dias que eu pego alguém que finalizou seu curso na Austrália, né? Daqui a pouco eu até quero falar sobre isso. Claro. A gente vai interromper o programa um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Quem nunca se perguntou qual é a próxima jogada? O próximo passo? Para onde vão todas essas mudanças? Qual é a evolução do rádio? Ou seria a revolução do rádio? É hora de reinvenção, de mudar as regras do jogo, de fazer mais. Fazer uma 10 mais presente na vida das pessoas, mais imersa na rotina da cidade. Uma 10 que é rádio, mas vai além de uma estação. Que é FM, mas está em todos os canais. Uma 10 que agora também é streaming, é podcast, é rede social, é áudio, é vídeo e é TV. É aplicativo, é site, é transmissão ao vivo para ouvir e ver de onde você estiver. É conteúdo na íntegra, sem cortes. Uma 10 que é música, que é a trilha sonora da sua vida. Mas também é entrevista, é notícia, é humor, é esporte, que informa e também diverte, que comunica, mas também escuta. Uma 10 que está na palma da mão, no ritmo do dia a dia, que permanece junto em qualquer hora, em qualquer lugar. Uma 10 que interage, informa e distrai. Sabe a hora de ser intensa e de ser leve, que conecta quem faz a quem acompanha, quem conta histórias e dá palco para enaltecer aqueles que vivem essas histórias. Uma nova 10, que é tudo isso e muito mais. Muito mais que FM. Nossa conversa de hoje, aqui no 10 Conversa, prossegue com o nosso engenheiro civil, costeiro e de portos, Miguel Medina, presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Pelotas e inspetor-chefe do CREA, Conselho Regional de Engenharia
Perfeito, mas a Associação de Engenheiros e Arquitetos e o Conselho de Engenharia e Agronomia. Eu troquei. Mas é muita letrinha, Henrique. Não tem como decorar, realmente. Era, né? Eu decorei no tempo antigo. Mandar um abraço ao Joaquim Miller, que está nos ouvindo. Qualificada audiência, né? O Joaquim com também certeza. É um engenheiro civil atuante aqui na nossa região. E uma sumidade, eu brinco muito com ele, eu digo, Joaquim, eu quero a tua cabeça, porque ele tem um pensamento crítico para tudo. E ele consegue fazer tu pensar, refletir sobre questões de várias formas, é bem legal. Bom, a gente estava falando sobre qualificação de mulheres e não falamos de qualificação de jovens. Então, na realidade são 2 programas distintos. Então, só para a gente terminar ali, o projeto Mulheres Mãos à Obra visa a qualificação de mulheres para colocar, então, pessoas que daqui a pouco não tinham oportunidade de emprego, de trabalho, e qualificar para que elas possam entrar, então, no mercado da construção civil, que é um mercado forte na nossa cidade. A pandemia mostrou como a construção civil é forte na nossa região. Ela tem um viés social, mas um viés também de qualificação do mercado. Tu levanta a régua da qualidade técnica das nossas construções, e isso é muito legal. O outro projeto, então, que a gente está trabalhando agora, na verdade é um programa, que é o CREA Next Gen, que é CREA Nova Geração. É um programa do CREA, isso é um programa estadual da presidente Nancy, que visa, então, a criação de um CREA Jovem e um CREA Júnior. É um projeto muito interessante, é um programa que hoje o estado de São Paulo tem. O CREA Júnior alguns estados mais têm, Tocantins tem. E o CREA Jovem, se eu não estou enganado, é só o estado de São Paulo. Mas recruta o quê? Estudantes de engenharia e arquitetura? Então, o CREA Júnior é para estudantes de engenharias, engenharia química, mecânica, civil, certo. Enfim. E o CREA Jovem é para profissionais formados com até 5 anos. Então, em menos de 35 anos de idade. Que a ideia é muito simples, tu tá trazendo essas novas gerações para dentro do nosso sistema, para dentro dos nossos conselhos, para debaterem as habilitações, enfim, para debaterem o nosso conselho e a gente poder estar integrando estes novos profissionais que logo vão ser, né, o futuro próximo do nosso mercado de trabalho, e trazendo eles para entendimento, até porque assim, até para criticar a gente precisa conhecer. E o CREA tem uma função de fiscalização. Quantas vezes a gente reclama das obras mal feitas na cidade? Ou quem eu digo muito isso como profissional, o meu concorrente não é o outro engenheiro, o meu concorrente é a obra irregular. Porque a obra irregular é que é feita de forma inadequada e com preço lá embaixo. Então, a função do CREA de fiscalizar para que a gente tenha boas obras, a boa prática da engenharia, é muito importante. Eu acho que a gente tem um caso que todo mundo está acompanhando fora do Rio Grande do Sul, Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Quanta obra irregular, por N razões, ninguém... eu acho interessante morar na beira do morro. Não, as pessoas vão por necessidade, naturalmente, acabam sendo levadas para esses lugares, acreditam que não vai haver nada, edificam às vezes um prédio sem a menor estrutura e acaba o solo daqui a pouco cedendo numa enxurrada e vem casa em cima de casa, né? Sempre. Mas a maioria dessas obras não é fiscalizada. Lá no Rio de Janeiro tem esse problema, né? E é bem isso, né? Porque se tem a presença de um engenheiro, ele ou não deixa fazer ali, ou faz uma estrutura que permita que aguente o... E mais do que isso, né? Se o engenheiro tá ali, ele responde tecnicamente. Agora, se tu não tem um engenheiro, quem responde quando der uma coisa errada, vamos dizer assim, para não usar aquela expressão mais bruta? E mais do que isso, não vamos nem pensar nas obras que têm um certo impacto social de pessoas que acabam sendo, tendo uma residência em zonas que são vulneráveis. Mas vamos pensar daqui a pouco em obras... tem obras, às vezes, do próprio poder público que estão irregulares por algum motivo. Não estou aqui A ou B, isso é de modo geral. Às vezes, obras grandes da nossa cidade que faltam ao profissional. Então, essa é a função do nosso conselho, né? Estar verificando e fiscalizando para que a gente, enquanto sociedade, possa estar sempre desenvolvendo e tendo obras de qualidade. E mais do que isso, né? Os profissionais que estão entrando no mercado, entender como é que se gera uma RT, enfim, entender a atividade profissional. Ajudar essa gurizada... É a responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica. Todo engenheiro, para assinar alguma coisa, gera uma RT. ART. Anotação de responsabilidade técnica. Então, há muitos anos eu organizei um carnaval em Pelotas e alguém me disse assim, tem que ter RT. Eu disse, o que é isso? Aí, felizmente, o engenheiro da prefeitura fazia a RT, que já era piloto automático, no tempo que a gente montava a arquibancada. Então, tu montava a arquibancada, tinha os pranchões, e ele tinha que fazer o levantamento
para fazer a responsabilidade técnica, para depois ser inspecionado pelo CREA para dizer, vai porque pode pular bastante quando ganhar a Teles, ou quando ganhar a academia, quando ganhar essa, porque não vai cair. Quando ganhar a Teles. A estação primeira já ganhou também. Estação, não, Unidos do Fragata. A Teles, o pessoal diz assim, quando a Teles ganha não dá confusão no carnaval, porque ganhou. Agora, se a Teles tira segundo lugar, não é fácil. Uma ocasião um amigo me ligou, um grande amigo, e disse, Henrique, eu estou um pouco atrapalhado, eu não vou poder ler as notas do carnaval, mas é só abrir o envelope e ler, a rádio está lá, vai estar todo mundo. E eu, ingenuamente, trabalhava num outro setor na prefeitura, fui lá para ler as notas. Aí cada vez que eu abri o envelope, achavam que eu era eu não era o jurado, eu estava abrindo. Comissão de frente, 9, tijolo e tijolo. Tijolo. E depois eu disse, mas vem cá, disse, por que tu acha que eu não fui? Mas felizmente nesse ano ganhou a Teles e aí eu não tive problema para sair do espaço. Né? Mas tu sabe, Henrique... E na rádio, aquela coisa da transmissão de rádio de resultado de carnaval, é uma coisa assim, é como o final de Copa do Mundo, é uma coisa espetacular, assim, né? E eu ali quase como o juiz que expulsou o Pelé do jogo. Né? Mas tu sabe, Henrique, isso é uma coisa que move tanto a emoção da gente. A minha mãe foi criada no Fátima. E então ela tem uma relação com a General Teles muito forte. E o sonho de vida dela era poder, um dos sonhos, claro, era poder desfilar na Teles. E ela nunca fez, porque o pai dela não deixava. Quando ela começou a idade adulta, ela tinha medo, não tinha recurso e tal. E aí eu, com uns 15 anos... ela me convenceu e a gente foi junto, porque o meu pai também não era da coisa. E eu nunca vou esquecer da minha mãe chorando, cara. Eu vi minha mãe chorar quando abriu os portões. Não esqueço, porque foi o ano do Brasil de Pelotas, e a gente entrou então ali na passarela, que era atrás do Guanabara. Eu e ela, fui eu que acompanhei ela, e ela chorava naquela fantasia. Na época pela Rádio Pelotense, esse carnaval. E eu saí, apesar de ser Teles, eu saí na estação primeira do Areal. Não saí na estação, eu saí na Unidos do Fragata, a convite da dona Iraí. Sim, claro. Val da Conceição Berardi. Eu sugeri que ela homenageasse o Antônio Caringe, que até para fazer a alegoria era fácil. Tu faz um laçador, tu faz uma estátua ao colono, tinha um apelo legal. E no final das contas ela disse, tu sugeriu o tema enredo, a gente aceitou. Eu fui desfilar. E aí tu vê uma coisa interessante, porque eu sempre transmitindo o carnaval, fui jurado de alegorias. Bom, tu chega lá na ponta e diz, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, esse monte de gente, tem 500 pessoas, isso não vai dar certo. Quando vira ali, as pessoas saem certinhas, a comissão de frente, a bateria, todo mundo funcionando perfeitamente, mas 5 minutos antes, tu achava que aquilo era um caos, que estava todo mundo misturado e que não ia conseguir, né? Mas também, sabe que interessante, nessa época, eu vou voltar para o nosso assunto aqui, aquelas escolas de samba que chamavam engenheiros para ajudar a montar o carro do desfile da escola de samba, tinham um resultado muito melhor, porque eles faziam o cálculo da capacidade que aquele carro suportaria com as fantasias, com a tração que tem que ter, com aquele cara que vai lá dentro com uma direçãozinha de trator antigo dirigindo, claro. Porque aquilo ali é empurrado por pessoas que vêm atrás. Né? Com o mais difícil de calcular, com a vibração das pessoas pulando, porque Sim. É impossível tu dizer que a pessoa não pula. É carnaval, Sim. Então isso tem um peso, né? E aqui tinha aquele clássico problema, né? Onde vai ser o carnaval? Vai ser na rua tal. E os caras não se davam conta que fazendo o carro num barracão tinham que deslocar para um outro lugar e tinha os fios na rua, na serra. Aí o carro de 3 metros já não passava na rua tal. E a coisa mais triste é tu ver um carro alegórico pronto para entrar na passarela, estragado lá a 2 quadras, né? Me lembro de um ano que aconteceu, acho que foi até o ano seguinte ou no outro já, não vou lembrar de precisar, mas aconteceu isso com a Teles e a gente estava lá, minha tia era... Não lembro como é que era o nome, mas ela cuidava de uma das alas. Coordenadora de ala, alguma coisa assim. E eu lembro daquela ansiedade, aquela loucura que tá atrasando, porque o carro, exatamente o que tu falou, tinha pego nos fios e não conseguia entrar porque vai montando. No Carnaval do Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de ir a convite lá do ano de 2019, no Carnaval, dentro da passarela.
Lá realmente tem uma fiscalização intensa do CREA, do Carnaval, por uma questão de segurança também, né? Porque tu planeja um carro para fazer um espetáculo daqueles, com todas as televisões, e tu não pode correr o risco de daqui um pouco ter alguma coisa mal soldada, mal feita, a pessoa pulando ali daqui um pouco. E não é só uma questão... Risco zero não existe, né? Nunca existe, mas a gente tem que mitigar o risco para atender a zero. E assim, não é só uma questão de financeiro ou de desfile, mas vidas, né? As arquibancadas, meu Deus, quantas pessoas tem numa arquibancada ali e pulando, e se dá qualquer falha, aquilo vem abaixo, o risco vida é muito grande. Tem aquela clássica história da engenharia, né? Que não pode marchar em cima de ponte, né? Como é que é isso? Porque não é que não passa a marchar. Isso aí é a teoria. É uma coisa assim, mas eu me lembro que falavam muito disso. São as vibrações, né? Tem um nome para este fenômeno. Meu professor de vibrações agora tá sofrendo lá. Sim, mas Marcelo Machado. É ressônancia. Porque o que acontece é o seguinte: se todo mundo marchar, isso acontece com o vento, e tem um vídeo famoso de uma ponte nos Estados Unidos que tombou assim. Não tinha uma grande força de vento, mas ele era um vento extremamente constante na oscilação. Então o que acontece? É como um pêndulo. Tu dá um toquezinho, e se tu entrar na frequência do pêndulo dando os toquezinhos, ele vai aumentando o movimento, até romper. Isso é o que acontece nas pontes. Claro que com marcha, com pessoas, é mais difícil. Primeiro porque é difícil tu conseguir manter um movimento tão uniforme. E segundo, porque não é uma carga tão considerável. Agora, com vento é muito comum. Tu sabe uma estrutura que dá para ver esse fenômeno, se tu tiver vontade? Aquela passarela, quem sai da rodoviária de Porto Alegre, tem uma passarela que cruza aquela avenida que passa embaixo do viaduto. Se um dia tu tiver oportunidade, vai ali naquela passarela, tu e mais uns 3, e tentem pular ao mesmo tempo. Aquela passarela sofre o risco gravíssimo de... Bom, também estou falando aqui de uma forma mais básica, né? Não fiz nenhuma medição na estrutura, mas é notável, assim, no próprio caminhar, que ela tem uma certa... Ela treme. E se tu entrar naquela frequência de vibração da estrutura, aquela é uma passarela que eu acho que se alguém tentar um dia, tomara que ninguém tente, mas eu acho que tu consegue romper por esses movimentos repetidos. E isso vai causando fadiga. Não é uma questão de fadiga, porque fadiga é quando a estrutura rompe por excessos de tensão, né? Excessos de movimento. Fadiga como uma estrada que ao longo de 20, 25 anos o material vai deteriorando. Mas ali tu olha no chão e tu vê assim um pedaço de ferro, tu vê que já caiu É verdade. Aí... Bom, é que não é uma coisa só, né? É a tempestade perfeita, porque é a água da chuva, é o movimento das pessoas, o vento. Naturalmente, mas no caso daquela passarela ali já é um caso um pouquinho mais grave. Eu lembro disso porque eu fiz mestrado na URGS, na época, e o meu professor de vibrações, Marcelo Rocha, um cara que era especialista na área disso, e ele nos levou, ele fazia análise e media, e ele nos levou. E aquela passarela tu nota. Se tu pular uns 4 ou 5 juntos no mesmo movimento, tu vê que ela vibra muito forte mesmo. E deve ser interessante projetar arquibancada de clube de futebol, né? Porque tu tá trabalhando com aquele material, mas tu sabe que vai ter muita gente comemorando, pulando e fazendo festa. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil, mas tu tem que prever. Só o que nós chamamos, quando a gente vai calcular qualquer coisa, tem o estado limite de ruptura e o estado limite de utilização. Então, tu tem que prever uma estrutura não só para que ela não venha a romper, mas para que ela consiga se manter com a qualidade na utilização. Vou te dar um exemplo bom. Um edifício em Camboriú também foi tema, isso saiu no jornal, que ele foi projetado, só que ele é tão alto e eles não avaliaram muito bem as forças do vento que ele levemente mexe. Então tem uma banheira num daqueles edifícios, num daqueles apartamentos lá em cima, que quando tem um vento muito forte, a água da banheira oscila e escorre pro apartamento inteiro. Esse edifício não cai, ele passa nos estágios de ruptura, é tranquilo, ele não vai cair. Só que não é confortável tu estares no 30º, 40º andar de um edifício e tu vê a água da banheira saindo, escorrendo em todo o teu apartamento, porque ele vibra. Você vê como eu sou antigo, eu tô me lembrando, eu tava no Campo do Brasil, aquela vez que caiu a arquibancada do Chavante, no jogo contra o Grêmio, se não me falha a memória. Eu tava lá em cima e deu houve aquela queda, aquilo saiu em tudo que foi jornal, saiu no Fantástico domingo, faz muitos anos isso. Aí o
todo mundo correu para dentro do campo. Eu estava bem posicionado, quando deu o primeiro barulho eu já estava lá dentro. Mas faz muito tempo isso, quem é mais novo não lembra. Bom, essa é a Rádio 10, nós estamos com o 10 Conversa. Hoje muito mais que FM. Muito mais que FM. Já peguei. Conversando com Miguel Medina, que é o inspetor-chefe do CREA aqui na região. Aliás, qual é a região aqui? Nós abrangemos 16 municípios e mais de 2.700 profissionais. Então, a Zonal Sul, que a gente chama, o CREA dividido em 11 zonais, a Zonal Sul é Rio Grande, Pelotas e Bagé, onde a gente tem inspetorias, e todas as cidades da volta são atendidas pelas nossas inspetorias. A Associação de Engenheiros, onde é que está localizada? Fica no mesmo prédio da inspetoria do CREA, Rua Félix da Cunha 260. Ou seja, sai de uma porta, entra na outra. Na realidade é mais fácil do que isso, eu atravesso um corredor. Mas isso é otimização de trabalho, viu? Sim. Quase um home office. Tá muito bem. Algum registro que tu queiras fazer, algum recado? Ainda temos alguns minutos até a conclusão desse programa, que hoje foi mais curto, em função do pronunciamento do ministro. Claro. Mas eu queria saber alguma coisa da Austrália, se alguma coisa chamou atenção na tua área. Olha, porque ali tem uma costa espetacular, ele deve ter todas as experiências possíveis, né? E vento, né? Muito vento. Muito vento, tu tens algumas condições climáticas bastante peculiar ali do país, mas para mim foi uma experiência fantástica estar lá, né? E ter a experiência de estudar numa universidade lá, então ter o dia a dia mesmo, eu passei um ano lá. Mas assim, tive experiências de inúmeras formas. A parte da construção civil, de um modo geral, eles são mais adiantados num sentido mecanizado, ou seja, tu tem menos mão de obra. E isso é um processo natural, países vão se desenvolvendo. Eu tive o prazer de estar na Etiópia, na África, e se tu fizer uma comparação, o Brasil é um meio termo em termos de desenvolvimento, relacionando Etiópia e Austrália, que a Austrália é um dos melhores países do mundo para se viver, já ganhou o primeiro lugar, mas está sempre ali entre os 3 melhores países do mundo. E a Etiópia está entre os piores países do mundo para se viver. E na construção civil isso fica muito claro quando a gente vê que o canteiro de obras na Austrália é muito mais automatizado. A mão de obra ela é mais qualificada, ela ganha mais, mas para erguer um mesmo prédio, tu tem muito menos pessoas trabalhando. Claro, porque é uma questão natural do desenvolvimento social e econômico. E o Brasil está bem nesse meio termo. E lá na Etiópia? Lá na Etiópia, chega a ser assustador tu ver para levantar uma casa ou um prédio um pouco mais, tu chegar, não é incomum tu ver 200, 300 pessoas trabalhando numa obra. Mas assim, é gente que tu nem sei como, tu não sabe como é que aquelas pessoas não se batem. De trabalhando assim, num canteiro. Cada um. É uma coisa, mas não é porque tu pensa o seguinte, eu vou levantar, o Brasil já está passando por esse processo. A construção civil gera muito emprego, né? Se tu não tem uma construção civil mecanizada, do ponto de vista da colocação das pessoas no mercado de trabalho, é um excelente... Aliás, hoje no Brasil ainda é a resposta mais rápida para gerar emprego e distribuir renda. Tanto que volta e meia tem programas sociais, tem programas de governo incentivando e fomentando a construção civil. Eu até essa semana acompanhei aí, está sendo liberada mais uma parcela do Fundo de Garantia e achei muito interessante alguns trabalhos feitos por associações, por entidades, mostrando que esse dinheiro vai para pagar contas vencidas, que acaba não circulando no mercado e é um dinheiro a menos para o financiamento de política habitacional. Achei interessante, porque os dados são muito claros, o pessoal não trabalha com dados, com coisas empíricas, tem muita pesquisa nesse trabalho de vocês. Claro. Mas a função da mão de obra é um processo simples. Se a tua mão de obra é barata no local, se as pessoas ganham mal, se tu tem muita gente para oferecer o serviço, não vale a pena tu comprar um equipamento. Contrata pessoas e faz serviços que daqui a pouco poderiam ser feitos pelas máquinas. E isso é o que acontece na Etiópia. Por que eu vou comprar um elevadorzinho para carregar material se eu posso colocar 3 pessoas, uma aqui embaixo, outra lá em cima, para transportar? O Brasil está num meio termo. Na Austrália, com a mão de obra, as pessoas ganham muito bem, a mão de obra é muito valorizada, então tu vai automatizando e mecanizando. É um processo natural. E a questão janelas e essas coisas que não são exatamente o tijolo e a argamassa, como é que está isso lá na Austrália? Aquilo que a gente tem uma indústria moveleira voltada para construção muito forte aqui no Brasil. Como é que eles estão lá? Desse ponto de vista, o Brasil tem algumas vantagens, né?
Sempre que a gente quer saber em termos de evolução de esquadrias e acabamentos, a gente precisa primeiro avaliar a situação climática do país. Um país que é submetido a baixas e altas temperaturas sempre vai desenvolver mais esquadrias ou produtos que vão te dar conforto térmico e isolamento acústico. Além disso, o Brasil tem muita matéria-prima para produzir muita coisa. Então, nesse aspecto, o Brasil é bem avançado. Claro que um país de primeiro mundo sempre vai ter algumas técnicas e alguns processos melhor. Mas nesse aspecto, eu acho que o Brasil tem uma certa... eu acho que nós não estamos tão mal colocados. Claro que isso é uma avaliação, não do mercado, mas de quem viveu e viu pouco. Mas tu tens também essa questão o frio no sul, o norte com calor e tal, daqui a pouco isso tu tem profissionais qualificados para frio e calor, né? Claro. Considerando as condições dos lugares e tal. Miguel, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco. A casa está de portas abertas, nós vamos voltar a conversar. Sucesso aí na qualificação de mulheres e jovens nesses programas que a gente estava falando, e certamente os assuntos também da área costeira e portuária voltarão a ser tema aqui no 10 Conversa. Henrique, muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer estar conversando contigo e o pessoal que está nos ouvindo. Eu acho que a gente que gosta do que faz e gosta de pessoas e gosta de... É sempre empolgante para mim estar aqui conversando, falando. Acho que dá para perceber isso na minha voz. Eu sou um entusiasta. Então, só te agradecer. Estou à disposição para me chamar, para conversar, para a gente debater e trazer os temas assim, que a gente possa estar dialogando e conversando e elucidando um pouco com as nossas ideias e as nossas experiências, o pessoal, viu? Estou à disposição, muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. O 10 Conversa retorna na próxima semana, sempre às terças-feiras aqui na Rádio 10, muito mais do que FM. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Você acompanhou 10 Conversa com Henrique Pires. Em alguns minutos, esse programa estará disponível em radio10fm.com nas plataformas digitais. A rádio que é mais que rádio. 10, muito mais que FM.